Mas lidar com o contraditório, com o que você crê, com o que você sente e a realidade que todo mundo à sua volta vê, é uma batalha difícil. Continuar crendo no contraditório. E eu posso dizer para você que teve um momento que Elias ficou desequilibrado, exatamente aí. Depois de uma batalha vencida contra Baal, depois de uma batalha vencida de 3 anos de seca, ele desce e ouve um recado vindo de Jezabel, dizendo: ainda estou aqui no controle. A realidade é que eu ainda tenho o poder de mandar te matar. E entre o sobrenatural, entre os milagres, entre as expectativas de Elias e a realidade com a qual ele foi confrontado, houve um desequilíbrio. Quantos estão me entendendo, querido? E esse desequilíbrio não é fácil lidar, porque nós queremos que as pessoas também vejam o que nós estamos vendo, ouçam o que nós estamos ouvindo, creia no que nós estamos crendo, e muitas vezes nós não temos apoio. Ninguém quer tocar tamborim antes de ver o mar se abrir. Você tem que provar primeiro, você tem que mostrar primeiro, você tem que ter resultados palpáveis para ter algum apoio. Quantos estão me entendendo, querido? Porque ter apoio só porque você crê é muito difícil. Há uma passagem na Bíblia interessante, e eu falei dela porque eu gosto muito dessa passagem, então eu falo muitas vezes que é a passagem quando Deus vai fazer o chamado de Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes. O anjo que Deus mandou se apresenta assim: homem valente, Deus é contigo. Você pode repetir para quem está do seu lado: mulher valente ou homem valente, Deus é contigo. Isso é muito agradável. Mas Gideão disse: não é possível. Não está batendo. Não está batendo. O que não está batendo, Gideão? Não está batendo. Não está batendo essa palavra, que Deus é comigo, não está batendo essa realidade espiritual com o que eu estou vendo, não está batendo. Olha só, irmãos, como pode Deus ser conosco, se nós estamos sendo destruídos pelos midianitas? Como pode, Gideão discutindo com o anjo, Deus ser conosco, se nós ouvimos falar que Deus fez tantos sinais no passado e agora Ele não faz nada? Não está batendo. Como Deus pode ser conosco, se Ele não nos ajuda a escapar da destruição que estamos vivendo há 7 anos? Não combina, não parece, não tem lógica. Diga comigo, é contraditório. E o anjo disse: pois eu vim atrás dessa sua força, essa força de expectativas que batalham, que lutam contra uma realidade contraditória. Continuar crendo, caminhando numa promessa quando tudo diz que não. Parece letra de canção, de música, de hino. Crer quando parece que o mar não vai se abrir. Continuar marchando contraditoriamente à realidade. Diga o povo que marche, mas o mar ainda está fechado. Deus é contigo, mas Senhor, o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, o que as pessoas estão vendo, é que parece que Deus não é comigo. Você pode entender isso, querido? Deus é contigo. E lidar com o contraditório, fazendo com que a sua fé não seja esmagada, é o grande desafio desse ano de colheita. Pastor, só está proclamando que Deus é comigo. Eu já ofertei, eu já orei, eu já gritei, eu já falei, e é verdade, mas a realidade não está me ajudando, porque não há sinais.
Não é fácil andar no contraditório. Você precisa de uma convicção poderosa. Você imagina Jesus andando, hoje pela manhã eu estava falando sobre isso, Jesus andando no contraditório. E hoje pela manhã eu estava lembrando. De um lado, sentado na mesa, no último dia, na ceia, no pacto, na aliança com os seus discípulos, está de um lado, João. Diga comigo, o discípulo amado. E na outra parte da mesa está Judas, o traidor. Não é muito contraditório que você tenha ao seu lado um discípulo que te ama e que anda com você e resolveu te amar, e o outro que anda com você e te odeia e te trai? E não é uma coisa que Jesus não soubesse, ele sabia. E não é difícil lidar com isso e lavar o pé dos dois. Espera aí, eu vou amar quem me ama. Não, isso a gente faz. Continuar amando a todos até o fim é contraditório, é difícil, é uma batalha. Ou então, como Jesus consegue se equilibrar quando ele vai para Jerusalém e ele entra na cidade, todo mundo gritando: Hosana, Hosana, bendito, bendito, bendito o que vem em nome do Senhor. E depois, 7 dias, ele tem uma outra multidão, muito perto do lugar de entrada, gritando: crucificam, merece morrer. São contradições que a gente encontra. Às vezes a gente sai da igreja com uma palavra e chega em casa, lida com contradições. E você precisa resistir, você precisa se agarrar com a promessa, porque ou você baixa seus olhos e vive a contradição e abandona a sua esperança, ou você levanta os olhos, conta as estrelas e diz: Senhor, segura a minha fé, porque eu preciso de Ti. A Bíblia está cheia dessas situações. Como o pastor Daniel pregou hoje, falando a respeito de Pedro, como é difícil andar sobre as águas e não ter apoio do vento, não ter apoio das circunstâncias, andar e afundar, sair do barco parecendo o herói da fé e afundando e ouvindo do Senhor, homem de pouca fé. É muito difícil. Por isso eu preciso me agarrar com uma palavra. Por isso Abraão disse: eu preciso de uma marca, de uma confirmação. Eu preciso de uma aliança para lidar com todas essas circunstâncias que me jogam de um lado para o outro. Porque a gente tem uma promessa. Essa igreja tem uma promessa: transbordarás para a direita, para a esquerda. A gente tem vivido isso, a gente tem lutado, a gente tem batalhado, mas a gente também tem enfrentado muitas contradições. Você está entendendo, querido? Depois que você entende toda essa introdução, eu quero te falar de Abraão, no capítulo 15. Olha, presta atenção. Deus chama Abraão no capítulo 12, dizendo: Abraão, você vai para uma terra que você não conhece, vai lidar com pessoas que não te conhecem, mas eu sou contigo. Vai. Abraão pega tudo que herdou e que conquistou nos seus 75 anos e vai. Duas promessas, diga comigo, duas promessas. Repita comigo, duas promessas. Deus deu duas promessas para Abraão. Uma, ele seria herdeiro de toda aquela terra.
Segunda, sua descendência seria grande. Ele chega no capítulo 14, ele chega no capítulo 13, se aparta de Ló. No capítulo 14, ele vai para uma guerra, para uma batalha, arriscando a vida para resgatar Ló, sua família e todos os moradores de Sodoma. Quando ele vem da batalha, arriscando a sua vida, ele se recusa, repita comigo, ele se recusa a ser pago por isso. Arriscou a sua vida e disse: eu não quero ser pago por isso, porque eu não quero que ninguém diga que enriqueceu Abraão. Diga comigo, Abraão está fazendo tudo certo. Então Abraão é um herói. Abraão é uma bênção na terra. Abraão é aplaudido pelos seus amigos. Abraão recebe a visita do rei de Salém, Melquisedeque, que vem confirmar: você é um ungido do Altíssimo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória! Todo mundo aplaudindo Abraão, todo mundo dizendo: esse cara é uma referência, esse cara é um exemplo, esse cara sem ele a nossa vida teria sido muito difícil. O que seria da nossa vida sem esse presente que Deus nos deu, chamado Abraão? Beleza, você não ficaria feliz de ser assim, uma influência, sal fora do saleiro? Aí ele vai para casa, entra na sua tenda e está triste. Ninguém sabe que ele está triste, porque para todo mundo ele é um sucesso, mas para ele está dizendo duas coisas: filho e herança. Eu quase morri e não tenho nada. Deus está olhando para todo esse cenário e parece que Deus está fazendo um checklist. O que está havendo com Abraão? Medo de morrer sem um descendente. Abraão está confuso porque ele abriu mão da recompensa, do pagamento pela sua bravura. O que está havendo com Abraão? Então o Senhor vai, espera Abraão acalmar. Abraão quase que dorme de tristeza. E Deus disse: Abraão, eu sou o seu escudo. Eu sei que você está com medo, eu sei que você se arriscou, mas eu não vou permitir que nenhuma das promessas, ou que você parta sem que elas se cumpram. Abraão, eu sei que você abriu mão de receber pagamento pela guerra que você enfrentou. Eu sei, eu vi quando o rei de Sodoma se aproximou de você e disse: pode ficar com todo o dinheiro, com tudo que você resgatou, me dê só as almas, esse é o pagamento, é assim, é o despojo da guerra. E você disse: não, Abraão, eu sou a sua recompensa. Abraão, eu quero te dizer que o seu galardão, Deus está falando com ele, será grandioso. Abraão só diz uma coisa: para que eu quero isso? Se eu já tenho bastante coisa e não tenho para quem deixar, para que eu quero mais? Se tu não me desse descendente como me prometeu, se eu estou vivendo o contraditório como um herói para todo mundo, mas dentro da minha tenda um fracasso.
Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 15, só para a gente ler essa conversa de Abraão, versículo 1. Gênesis capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6, só para a gente ler esse texto. Depois desses, aliás, já quantos encontraram, diga amém. Beleza. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão ao Senhor: a mim não me deste filhos, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então respondeu logo o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então, diga comigo, então conduziu o Senhor a Abraão para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim tua posteridade. E Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para justiça. Você pode aplaudir a Jesus, querido? Primeira coisa que é importante que você saiba: a gente só se entristece, se decepciona com aquilo que a gente crê. Seria muito estranho que Abraão não tivesse passando por esse momento de crise, porque isso é normal para todos nós. A gente só sofre por aquilo que dá importância. Você pode falar isso comigo? Só há sofrimento se for importante. Você não sofre por aquilo que não é importante. Você não sofre por alguém que você não conhece. Existem muitas coisas terríveis acontecendo no mundo, mas não dói tanto quanto aquilo que acontece ao seu lado, com você. Então Deus sabe das dores que nós temos com o contraditório. Deus sabe socorrer. Deus conhece a nossa batalha. Não é problema algum você colocar seu coração e despejar toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Nenhum problema. Nenhum problema passar por momentos difíceis. A Bíblia diz que quando Jesus ia se dirigindo para a casa de Jairo, no meio do caminho, chegaram pessoas para dizer: tua filha já está morta. E isso sacudiu Jairo. Jesus segura Jairo e diz: não tema, crê tão somente. Então, se você tem passado por uma crise de ouvir tanta pregação, de ouvir palavra, de proclamar, de ofertar, de semear, e você ainda está vivendo uma realidade contrária à sua fé, não se limite, não se tristeça, sem antes clamar ao Senhor, que é o nosso Deus que consola a nossa vida no contraditório. Ele está presente e Ele sabe que sofremos. Ele está presente e Ele sabe que é duro para nós vivermos a palavra da fé e a realidade que bate, que soca, que nos desafia, que nos confronta a todo tempo. Então, queridos,
se agarre, abra seu coração, como Abacuque diga: Deus, eu não estou entendendo. Como Gideão diga: Senhor, não está batendo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma porta, eu preciso que o Senhor me mostre que está no controle de tudo isso. Você sabe, querido, Jesus recebe uma ativação do seu ministério quando ele sai do batismo. O Senhor disse: este é o meu filho amado, que me dá todo prazer. E ele precisava disso, porque ele ia enfrentar Satanás no deserto logo em seguida. Quando Jesus estava vindo com os seus discípulos de Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, ele sobe o Monte Tabor, que é o mais próximo, mais, pelo menos presumível, né? E aí então ali diz a palavra que vem Elias, numa grande revelação, Elias e Moisés conversando com ele sobre a sua ida e os acontecimentos em Jerusalém. Não havia dúvida no coração de Jesus, mas precisava de uma injeção de ânimo, precisava de um sinal, precisava de uma confirmação, como Abraão precisou de uma confirmação, como eu preciso de sinais, eu preciso de ruído, eu preciso, Deus querido, que Deus me dê indicações. Você sabe que eu recebi essa palavra, Isaías 54, versículo 2, sobre o ministério, quando tinha menos de 19 pessoas como membro dessa igreja. E por que eu recebi essa palavra? Porque eu cria que Deus ia fazer alguma coisa, mas eu estava numa baixa violenta. Uma família, primeira família que nós ganhamos para Jesus, morreu num domingo, depois de uma reunião que nós fizemos. Morreram num acidente na Dutra, onde um caminhão lançou o carro deles num vão, onde lá embaixo havia a linha férrea. Morreram dois, a menina que estava grávida, o irmão ficou paralítico. Meu ministério se desmanchou, porque agora eu tinha que cuidar dessa família. Eu estava mal, e eu disse: Deus, eu não tenho tempo, eu trabalho no banco, trabalho muito, todos os projetos, todas as coisas, cuidar dessa família, eu não acredito que tenho mais possibilidade de pastorear uma igreja. E eu recebi essa palavra, mas ela era embrionária, porque era para acontecer por muito tempo depois. E durante muito tempo Deus foi revitalizando essa palavra no meu coração. Me lembro que uma vez, eu acho que eu já contei isso aqui também, eu estava pastoreando no Mato Grosso do Sul, e o pastor Edilson chegou para mim e disse: cara, tem um pastor amigo meu, o cara, ele não está desviado, mas ele está muito entristecido, ele está muito... Lembra até o nome do pastor Fábio. E ele disse: pô, vamos lá visitar o Fábio, ver se a gente consegue resgatar o Fábio, para a gente estar com a gente, estar perto. Ele tomou uma pancada muito grande, ele está muito desanimado e tal. E nós fomos visitar esse pastor, que estava afastado, sem igreja há muito tempo. E nós fomos lá, nós estávamos lá ajudando, e eu conversando, orando com ele e tal, tentando resgatar novamente a confiança dele. E aí fomos orar junto, quando ele disse assim para mim: pastor, que lindo. Aí eu falei: o que é, Fábio? Eu disse: que lindo Deus está me mostrando. Que lindo que Deus escreveu. Eu vi Deus escrevendo Isaías 54, 2, e dizendo: essa é a promessa que eu dei a ele. Eu não tinha contado a ninguém isso. Isso foi no Rio de Janeiro, e essa revelação foi em Mato Grosso. Eu estava precisando dela. Deus vai estar sempre dizendo para você: fica firme, está tudo sob controle. Ainda que pareça tão contraditório, ainda que pareça que as coisas não estão se movendo. Abraão, eu quero te mostrar uma coisa. Deus não manda Abraão sair da tenda, não. Você sai da tenda, não. A Bíblia diz que Deus o transporta para fora, mostra o céu e diz: conta se você pode. Porque se eu sou capaz de criar isso, se eu sou capaz de cuidar disso, sou capaz de cumprir cada uma das promessas que te fiz.